A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus amados amigos, que bom estar com vocês mais uma vez para darmos continuidade ao nosso projeto. Dei uma remodelada nele, vou estar agora fazendo um react dos áudios das lições bíblicas da CPAD. Estaremos iniciando aqui no segundo trimestre de 2023, relacionamentos em família. As lições desse trimestre, elas estão sendo comentadas pelo pastor Elienay Cabral. Vem comigo, vamos ouvir aqui a lição e estarei reagindo aqui à lição. Vem comigo, Deus te abençoe desde já. Curta, compartilhe e comente aí o nosso canal. Deus abençoe sua vida. Vamos lá. Lição 1. Quando a família age por conta própria. 2 de abril de 2023. Texto áudio. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis, capítulo 17, versículo 19. Esse é o texto áureo, tá? É o texto mais lindo da nossa lição. É aqui quando Deus faz uma promessa extraordinária para Abraão. Então, no decorrer desta lição, você estará conhecendo um pouco da família de Abraão, sua esposa Sara, seu filho Isaque, sua serva Agar, né? Seu filho da serva ali, Ismael. Tá? E esse é o texto áureo onde Deus faz a promessa de que Deus daria um herdeiro para Abraão, um homem já com 75 anos de idade, quando Deus faz a sua promessa. Vamos lá para a verdade prática. Verdade prática. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Essa é a verdade prática. Porém, eu vou fazer uma correção nessa verdade prática aqui. Tá? Ele diz assim, que quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, ele tem consequências inevitáveis. Quando ele se precipita e quando ele não se precipita, as consequências serão inevitáveis, virão consequências. Tá? Porém, aqui no caso, seriam consequências drásticas. Quando o ser humano se precipita aos planos de Deus, as consequências serão drásticas. Não serão apenas inevitáveis. Serão ruins, serão péssimas, serão drásticas. Leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 12, 1 ao 3, 16, 1 ao 5. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, à minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e, vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu e teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti.
esta é a lição bíblica base para a nossa meditação. Estamos então meditando nessa primeira lição, onde o título é Quando a família age por conta própria. Tá? E aqui essa leitura bíblica narra a história de Abraão, o homem que Deus chama ele para fazer um concerto. Ele vai se tornar o pai da nação de Israel e Deus promete que lhe daria um filho. Ele já está com 75 anos, e a sua esposa com aproximadamente 65 anos, 10 anos mais nova que ele, e Deus promete que ele teria um filho. Passou 10 anos e um dia a esposa dele chega para ele e fala: olha, pega a minha serva aqui, Agar, deita com ela e vamos fazer um filho aí, faz um filho nela e esse filho vai ser o nosso herdeiro. E Abraão então topa e faz isso e acaba gerando uma grande confusão ali na família, a ponto da própria Sara depois querer mandar Agar embora grávida, entendeu? E é esse o contexto da nossa lição, tá? Esse é o contexto da nossa lição, na qual nós estaremos meditando aqui sobre quando as pessoas se precipitam, tá? E querem dar um jeitinho no plano de Deus e acaba bagunçando tudo, tá? Continuando lá, vamos lá para a introdução. Introdução. Ao longo desse trimestre, estudaremos assuntos relacionados à família. Nesta oportunidade, especificamente, ponderamos que, diferentemente de outros trimestres, os assuntos referem-se aos problemas do cotidiano familiar. Veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentira, mágoas e educação de filhos, dentre outros assuntos. Nesta lição, em especial, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abrão, ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria, ajudando-o no cumprimento da promessa. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso. Esta então é a introdução do trimestre e a introdução da aula. Então, nesse trimestre a gente vai ver aqui, vamos estudar, tá? Várias passagens bíblicas, tá? Que vão nos dar um direcionamento, nos dar várias lições sobre os vários problemas que atingem todas as famílias da terra, tá? De uma certa forma ou de outra, nós somos afligidos por vários desses problemas aqui, como comunicação conjugal, a questão dos ciúmes na família, porfias na família, muito comum, mentiras, mágoas, educação dos filhos e vários outros temas, tá? Nesse trimestre a gente estará meditando aqui todos os domingos e estaremos para isso cada domingo usando um texto bíblico, uma passagem bíblica, uma história bíblica, onde a gente vai encontrar esses problemas, porque a Bíblia é um livro extraordinário, porque ela fala de pessoas que existiram, tá? Como a minha família, como a tua família, tá? Existiram famílias lá na terra bíblica e a história, Deus vai pegar a história dessas famílias, tá? Para escrever a sua palavra. E especificamente nesta lição estaremos tratando aqui da família de Abraão, especificamente da precipitação de Sara e de Abraão, que antes de serem chamados de Sara e Abraão, era Sarai e Abrão, tá? A gente vai aprender isso, tá? Que se precipitaram, Deus havia deixado bem claro para eles uma promessa, um herdeiro, e eles se precipitaram, tá? E isso lhes trouxeram muitos problemas, quando eles tentaram ajudar a Deus. E hoje é o que mais tem gente
se precipitando por desconhecer. Hoje a maioria desconhece o plano de Deus para suas vidas. A maioria dos seres humanos desconhece. Deus tem um plano para os seres humanos e a maioria desconhece. Por isso que estão com as vidas tão bagunçadas, porque desconhecem. E muitos crentes conhecem, mas não esperam, não obedecem, se precipitam, como Abraão e Sara se precipitaram, e também estão com as suas vidas bastante bagunçadas. Mas porém, dá para você reorganizar a tua vida de novo. E para aquele que ainda não constitui uma família, dá para aprender a não cometer esses erros, tá? Dá para aprender já como não entrar em vários desses erros que a maioria das famílias acabam entrando. Primeiro tópico: Deus faz promessas a Abraão. Primeiro ponto: o encontro de Deus com Abraão. Abraão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais desde que saiu de Ur dos Caldeus e, depois de Harã. Entretanto, o casal Abrão e Sarai não tinha filhos. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. Gênesis 12:4. No capítulo 15, o Senhor lhe fez uma promessa específica de um herdeiro. E, finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Gênesis capítulo 21, versículo 5. Assim, podemos dizer que Abraão já esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. Olha que interessante, aqui no primeiro tópico, né? Deus faz promessas a Abraão. Tá? Hoje está em voga aí, Deus tem promessa, e as pessoas querem promessa para amanhã, para hoje, para agora. Tá? Porém, as pessoas parecem que não leem a Bíblia. Deus fez promessa para Abraão, ele estava com 75 anos. Ele recebeu a promessa com 100 anos. Tá? E ainda depois das obediências, de obedecer. Tá? Ele creu, obedeceu, perseverou, Deus cumpriu a sua promessa. Deus tem promessa para você. E a promessa de Deus para você é boa, perfeita e agradável. Tá? Porém, mais uma coisa que nós temos que aprender é ter paciência, tá? Com Deus. Tá? Quem se precipita vai fazer como Sara fez. Tá? Vai se precipitar e só vai achar problema. Ponto 2. A dúvida diante da espera. Após a promessa de uma descendência, Gênesis 12, veio uma preocupação a Abraão. Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Gênesis 15:2. Esse questionamento revela que sua fé estava em crise. Abraão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Não é diferente conosco também. Às vezes estamos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. Então, Deus ele faz promessas para nós, tá? E Deus ele quer nos ensinar a gente chegar à estatura de varão perfeito. Tá? E um desses passos é a gente aprender a ter paciência, a gente aprender a confiar em Deus, a gente aprender a crer em Deus. Tá? Então, Abraão, ele ia passando os anos e ele ia ficando velho, e a promessa é que ele teria um filho. Porém, ao ir ficando velho, essa possibilidade, humanamente falando, ia ficando cada vez mais difícil. E às vezes, a nossa vida de fé é assim, né? Deus promete às vezes que vai salvar o nosso filho, vai salvar o nosso cônjuge, vai salvar o nosso pai, a nossa mãe,
E parece que quando vem a promessa, parece que eles se afastam mais ainda, parece que eles caminham para mais longe. Me faz lembrar do filho pródigo, né? Que vai embora, entendeu? E nessas horas a gente muitas vezes começa a questionar a Deus, tá? Mas a gente deve aprender a crer. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Descansa. Se Deus prometeu, é com Ele, entendeu? Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Agora, se Ele não prometeu, tá? Então, por isso temos que também aprender a ouvir a voz de Deus, tá? Então, tem muita gente aí que fala, puxa, mas Deus prometeu e não aconteceu. Se não aconteceu, não foi Deus que prometeu, tá? Então, ouça, aprenda a ouvir a voz de Deus. E Deus fala por intermédio da sua palavra comigo e com você. Ponto 3. Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Como vimos, Gênesis 15:4 traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor diz, eu sou o Senhor, Gênesis 15:7. De modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa. Este não será o teu herdeiro, Ismael no caso, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro, Isaque. Gênesis 15:4. Aqui, Deus está afirmando a Abraão que suas promessas têm base no próprio caráter, pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números 23:19. Deus cumpre fielmente a sua palavra. Salmo 89:34. Infelizmente, porém, Abraão vacilaria na fé e não transmitiria a Sarai confiança na promessa. Gênesis 16:2-3. Deus aqui ele vai garantir para Abraão, porque Abraão, né, como a gente já viu na leitura, juntamente com Sara, quiseram dar um jeitinho naquilo que Deus havia prometido. Deus havia prometido que ele teria um filho, tá? De Sara. Mas Sara foi lá e conversou com a sua serva, entregou a sua serva para Abraão, e a serva de Abraão, Agar, teve um filho chamado Isaque. E Deus chegou a Abraão, seguinte, teu herdeiro não vai ser Isaque, teu herdeiro vai sair de Sara, teu herdeiro vai sair de Sara, teu herdeiro não vai sair de Isaque. Eu prometi, e quando Deus promete, entendeu? Deus cumpre, tá? Quando Deus promete, Deus cumpre literalmente. Deus não vai dar jeitinho Deus não precisa dar jeitinho para cumprir aquilo que Ele prometeu para nós, tá? E as promessas de Deus para nós já estão decretadas na sua palavra. Você só precisa encontrá-las, tá? Ouvindo a voz do Espírito Santo. Se ouvires a voz do vento, não endureça o seu coração. Continuando lá, tópico 2. Segundo tópico, interferência no plano de Deus. Primeiro ponto, a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa da sua esterilidade. E, naquele contexto, ela estava ainda com a idade avançada. Por isso, Sarai persuadiu Abraão de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia, Agar, e com ela conceber um filho. Gênesis 16:2. Naquele tempo era permitido fazer isso para que um homem tivesse um herdeiro. Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abraão. Na vida conjugal, é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abraão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. 1 Reis 8:56. Tá? Então aqui a gente viu a leitura sobre a interferência
no plano de Deus. Tá? Deus havia feito um plano no qual Abraão e Sara teriam um filho. Porém, como a gente já viu aqui, já repeti, Sara foi lá, pegou a sua serva, entregou nos braços de Abraão e ele teve um filho com a serva de Sara, que depois trouxe-lhe muitos problemas. Todo casal, tá? Todo casal, né, precisa conhecer a palavra de Deus, tá? Você andar nos planos de Deus é conhecer a palavra de Deus. Se qualquer casal que não conheça a palavra de Deus, a probabilidade dele estar agindo fora da vontade de Deus será muito grande, tá? Entendeu? Então, o primeiro passo para que um casal, né, se dê bem é conhecer o plano de Deus, que é conhecer a palavra de Deus, tá? E depois de conhecer, obedecer, tá? Alguém só pode se precipitar conhecendo a palavra de Deus, entendeu? Então, mas quem não conhece está errando demais, tá? E muitos que conhecem se precipitam, muitos jovens que conhecem a palavra de Deus acabam se precipitando, dando ouvidos ao mundo, vão nas ilusões do mundo aí, acabam se precipitando e já saem com seus casamentos todos desorganizados já no início, e a probabilidade disso dar uma separação é muito grande, tá? Porque as pessoas desconhecem o plano de Deus e optam por seguir os seus próprios planos, acham que são suficientes, e é por isso que o mundo está bagunçado, cada dia mais distante de Deus. Porém, ele nos deu escolha, ele te dá escolha, tá? E se você escolher agir por conta própria, as consequências ruins serão inevitáveis. Ponto 2. Os dois vacilam na fé. No capítulo 15, Abraão é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente porque ele preferiu ouvir a voz da sua mulher, conforme Gênesis 16:2. E ouviu Abraão a voz de Sarai. A verdade é que, diante da reclamação de sua esposa, Abraão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho conforme a promessa. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade divina. Não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original divino. Os dois vacilaram na fé, tá? E o que é vacilar na fé? Tá? É desobedecer a palavra de Deus, tá? Hoje, tá? Deus tem uma regra de fé para nós, e a regra de fé para nós é a sua palavra. Hoje tem muita gente que menosprezam a palavra de Deus, muitos crentes, o mundo nem se fala, né? Mas muitos crentes menosprezam a palavra de Deus. Deus tem ensinamentos para nós para o casamento, Deus tem ensinamentos para nós para a vida sexual, Deus tem ensinamentos para nós para a vida sentimental, Deus tem ensinamentos para nós para as finanças, Deus tem ensinamentos para nós para a comida, Deus tem ensinamentos para nós, né, para todas as áreas das nossas vidas, tá? E às vezes a gente menospreza, às vezes a gente não se importa de conhecê-lo, tá? E a gente vive recebendo as consequências desse desprezo, tá? a palavra de Deus, tá? E às vezes a gente acaba vacilando na fé porque a gente desconhece a palavra e não age segundo a palavra, tá? Isso é falta de fé, tá? Isso é falta de fé, e as consequências da falta de fé não são nada boas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ponto 3. O problema da precipitação. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema a seu modo, além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula. Ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas
para a sua vida. Gênesis 16, 5 ao 9. Agar engravidou e teve o filho que Abraão sonhava ter, mas provocou o conflito familiar histórico entre Abrão e Sarai, entre Sarai e Agar, e posteriormente entre os filhos de ambas, Ismael e Isaac. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa de atitudes precipitadas da parte dos cônjuges. A consequência dessa precipitação de Abraão permanece até hoje, mas as sementes de Ismael e de Isaac, ou seja, judeus e árabes. O problema da precipitação aqui no caso de Abraão e Sarai gerou uma série de consequências desastrosas, tá? Um casal começou a ter vários problemas, tá? Sara e Abraão. Sara e Agar teve vários problemas, Abraão e Agar também teve problemas, né? Os filhos de Sara e de Agar tiveram problemas, que era Isaac e Ismael, tá? Virou um inferno no lar que não precisava, tá? E hoje a maioria das famílias, infelizmente, também é muito difícil, está muito difícil a convivência por causa de ações erradas e precipitadas que as pessoas tomam, tá? E depois tem que conviver com as consequências desastrosas, tá? Das precipitações que as pessoas cometem no decorrer das suas vidas. Continuando lá. Terceiro tópico: as consequências de uma decisão precipitada. Primeiro ponto: o conflito da família de Abraão. A precipitação do casal acabou criando conflito entre Abraão e Sarai, provocado pela nova situação a que se submeteu Agar. Discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar. Agar, sentindo-se privilegiada dentro da casa de Abraão, visto que ele estava dando atenções especiais para com ela por causa do seu filho e em seu ventre. Provocou ciúmes em Sarai. Esta então começou a hostilizar sua serva. Gênesis 16, 4, 6. Essa situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. Aqui é o primeiro conflito que houve, né? Que foi entre a própria escrava Agar e Sara, tá? Sara foi lá, pegou a sua escrava e falou: deita com meu marido, ele vai ter um filho com você. E quando ela engravidou, o marido começou a dar muita atenção para a escrava, e a mulher começou a ver isso e começou a ficar com ciúmes. Imagina o problema sério, tá? Imagina o problema dentro da casa, tá? Chegou ao ponto de ela ter que mandar a mulher embora grávida. Ela ficou tão com raiva que mandou Agar embora grávida para o deserto. Tá? Tópico 2. A fraqueza de Abraão. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abraão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai, diante do conselho de ter esse filho com Agar, a confiar em Deus e em suas promessas. Gênesis 16, 6. Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para as soluções humanas. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sob nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. Tá? Então Abraão aqui vai enfatizar a fraqueza de Abraão. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a sua vida pessoal e familiar, Abraão optou ali pela fraqueza e deu ouvidos ao conselho de Sara, tá? Deitou-se ali com a sua escrava e trouxe sérios problemas para a sua vida, para o seu lar. Êxodo capítulo 14, 15 e 18. Terceiro ponto: uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sarai diz a Abrão
estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Gênesis 16:2. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio para o cumprimento da divina promessa. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. Nesse sentido, a fraqueza de Abraão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, quanto a convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus capaz de dar-lhe o conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que dizia. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas e, por isso, não podem deixar de governá-lo com sabedoria. 1 Timóteo 3, 5 e 6. Tá. Aqui o autor ele cita a opinião equivocada de Sara a respeito de Deus, quando ela até acaba culpando a Deus, citando aqui o fato que Deus a impediu de engravidar, de gerar filhos. Então ela se afasta do lugar de absoluta dependência de Deus. Tá? Então o segredo é confiar em Deus quando todas as coisas dizem que não há lógica em confiar em Deus. Tá? Se for para confiar em Deus somente quando nós estamos cheio da grana, com saúde, resolvendo todos os nossos problemas com a nossa ciência, tá? Deus seria inútil, tá? Se fôssemos, para a gente confiar só naquilo que Deus nos deu, tá? Deus quer que a gente veja o sobrenatural. Deus é invisível, tá? A gente precisa aprender a crer no invisível, no sobrenatural, naquilo que foge à explicação científica, foge da lógica. E esse é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que faz a estéril engravidar, o Deus que faz o cego ver, o Deus que faz o morto ressuscitar. Esse é o Deus que nós cremos, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus que a gente quer que a gente creia nele. Por isso Abraão é o pai da fé, que aprendeu a crer em Deus. Abraão foi apanhando, foi andando com Deus, apanhando, duvidando até de Deus, mas não voltou para trás, continuou, mesmo errando, ele continua. Você vai aprender, se aprofundando no conhecimento da vida de Abraão, que ele foi andando com Deus, todo lugar que ele chegava, ele criava um altar e adorava o Senhor. Ele ia no Egito, errava lá, voltava e adorava o Senhor, ia aprendendo, em cima, sempre confiando na promessa, e aos 100 anos ele viu a promessa nascer. Isaac nasce. Quando Isaac nasce ainda, Deus faz o seguinte: Abraão, pega teu filho, tá, o teu único filho, tá, Isaac, e leva no Monte Moriá, e ali você vai sacrificá-lo para mim. A Bíblia fala que Abraão, na mesma hora, na mesma noite, ele levantou, pegou o filho, pegou a lenha, pegou os jumentos, subiu no monte, colocou Isaac sobre o altar do sacrifício, pegou o cutelo, e quando ele iria matar Isaac, Deus grita, o anjo do Senhor grita do céu: Abraão, pare, Abraão. Tá, pare, Abraão. Agora eu sei que você me ama sobre todas as coisas, você está apto para que a minha promessa se realize na sua vida, porque você crê, você está apto para que tudo aquilo que eu planejei de bom e de agradável e para os seres humanos te alcance. Aleluia, você será uma bênção, aleluia, sobre a nação de Israel e toda a terra. Louvado seja o nome do Deus de Abraão. Conclusão: esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves
para a família de Abraão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que sua vontade é boa, agradável e perfeita. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Por isso eu te convido a conhecer e prosseguir em conhecer o plano de Deus para a sua vida. Somente assim você irá ter ainda a possibilidade de precipitar ou não se precipitar. Então conheça, continue a conhecer e não se precipite. Ao conhecer o plano de Deus, não se precipite. Espera no Senhor, tá? Que Ele, aleluia, vai cumprir todo o desejo do seu coração, tá? Mas só depois que Ele transformar o desejo do seu coração no desejo de Deus, que é bom, perfeito e agradável, e enganoso é o coração do homem, tá? Se Deus fizer o desejo do teu coração, acho que você acaba se matando, tá? Então Deus precisa transformar esse desejo do teu coração aí no desejo de Deus, e Ele faz isso por intermédio da sua palavra. Ao conhecer a sua palavra, Deus te faz nascer de novo, te dá um coração novo, onde o Espírito Santo pode agir, aleluia, e levar você a ter um coração segundo o coração de Deus e as promessas de Deus estarem brotando e sendo realizadas em suas vidas todos os dias. Eu tenho vivido isso, aleluia, e é o que eu desejo para a tua vida. Deus te abençoe ricamente, tá? Semana que vem estaremos reagindo aqui à lição 2. Fica conosco, curte lá, compartilhe e nos abençoa também em nome do Senhor Jesus.